Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão. Tem novidade aí no time do Flamengo. Tem também aí todo o desembarque e a chegada do time do Mengão lá nos Estados Unidos. Tem também toda essa treta aí com o Gerson, a torcida pegando no pé do jogador e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando de tudo isso do time do Flamengo? Então assista esse vídeo até o final. E o Jogo Aberto vai direto para Nova York, paisagem bonita, tudo sendo organizado. E o Thiago Leme acompanha, não perde um detalhe. Thiago, para você, bom dia aqui do Brasil. Queremos saber as notícias do Flamengo. A torcida mandou o time para os Estados Unidos com empolgação e também com motivação. É isso, Renata. Bom dia para você, Ticinho, Ronaldo, todo mundo que está acompanhando o Jogo Aberto. O último dos 4 times brasileiros que disputam esse Mundial. O Flamengo desembarcou na manhã desta quinta-feira aqui nos Estados Unidos. O time que fica concentrado na cidade de Atlantic City, no estado de Nova Jersey, bem do lado aqui de Nova York. Dá mais ou menos 2 horas e meia de carro. O time chegou sob o comando do técnico Felipe Luiz e faz já na tarde desta quinta-feira o primeiro treinamento na Universidade de Stockton, onde o time vai ficar baseado, concentrado, se preparando para o torneio. A estreia do Flamengo acontece na próxima segunda-feira contra o Esperance, time da Tunísia, o jogo que acontece na cidade da Filadélfia, que fica mais ou menos a 1h30 aqui de Nova York. 2 pendências aí na delegação do Flamengo, mas que os jogadores estão aqui. Um deles, o Gerson, que negocia com o Zenit da Rússia, ainda não tem detalhes se vai mesmo, quando vai, mas ele chegou com a delegação aqui. E outro, o Bruno Henrique, que foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal pelo um possível envolvimento com apostas, então também tem essa pendência, mas o Bruno Henrique também está aqui com a delegação do técnico Felipe Luiz. O Flamengo que ainda tem na primeira fase o Chelsea da Inglaterra e depois encerra lá em Orlando, na Flórida, contra o Los Angeles United, time aqui dos Estados Unidos. O Flamengo é um dos favoritos nas bolsas de apostas, Renata. O Flamengo, entre os times brasileiros, é o que tem mais chances de avançar e chegar mais longe nesse Mundial. Eu vi você falando agora há pouco que os americanos estão ligados na NBA, né? Vou te falar que estão muito mais ligados no basquete, na NBA, do que no futebol, pelo menos por enquanto. Os norte-americanos que a gente conversa por aqui, muitos deles nem sabem que está acontecendo, que vai acontecer essa Copa do Mundo de Clubes. Já cheguei a receber perguntas. O que você está fazendo aqui um ano antes da Copa do Mundo, cobrindo a Copa aqui? Tive que explicar que vai começar no sábado essa nova competição com 32 equipes, a Copa do Mundo de Clubes. Mas se os norte-americanos ainda têm dúvidas, os latinos não. Muitos torcedores latinos, brasileiros, peruanos, colombianos, mexicanos, enfim, esses sim estão empolgados, compraram ingressos. A FIFA, por sinal, abaixou os preços dos ingressos para essas partidas. O estádio que o Flamengo joga, o Lincoln Center na Filadélfia, é um estádio de time de futebol americano, né? Por causa disso, a FIFA teve que trocar o gramado, tirando o gramado sintético, passando por um gramado híbrido, né? Com a maioria com grama natural, é exigência da FIFA, e também aumentou as dimensões no gramado. Para quem se lembra da última Copa América disputada aqui, houve reclamações por causa do gramado reduzido. A FIFA agora exigiu o gramado com as dimensões mínimas para a prática do futebol. Por causa disso, foram tiradas fileiras de assentos da arquibancada e o estádio lá de Filadélfia teve o gramado ampliado. Então o Flamengo estreia na segunda-feira e hoje à tarde tem esse primeiro treinamento. A torcida está chegando, chega aqui a maioria na sexta-feira, muitos flamenguistas marcando samba, marcando encontro para incentivar o time. E falando em incentivo, ontem no embarque lá no Rio de Janeiro, teve festa, teve incentivo, mas teve também confusão e protestos. Renata, a gente vai ver agora tudo que aconteceu lá no Rio. Se o campeonato é mundial, não seria justo uma das maiores torcidas do planeta ficar de fora. Foi em ritmo de festa que o Flamengo embarcou para os Estados Unidos na noite desta quarta-feira. A expectativa está muito alta e acredito que a gente vamos sair de lá campeão. Pé no chão. Quartas de finais está de bom tamanho. Só que em meio ao otimismo, também teve espaço para protesto. O Gerson e o pai dele, 2 mercenários. Gerson, quer um pix agora! Gerson já acertou a base salarial com o Zenit.
onde vai jogar após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O valor é quase 3 vezes maior que os vencimentos no rubro-negro. A equipe russa vai pagar a multa de 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, para contar com o meia. Pode ir, mano. Por mim nem jogava o Mundial. Pode ir, pô. Pode ir. Gerson já era. Quem é Gerson na fila do pão? É nesse ponto que o Flamengo se despede do torcedor. Passando desse portão, a equipe começa a jornada no Mundial de Clubes. Até o próximo domingo, serão dias de treinamento em Nova Jersey. Depois, o embarque para a Filadélfia, onde segunda-feira estreia contra os Perrans da Tunísia às 11 da noite. Estou bem ansioso para vivenciar isso, ainda mais com a camisa do Flamengo. Espero que a gente faça uma grande competição. Acho que vai ser uma experiência diferente, um momento do futebol que une as culturas, une as nações. Espero que o Flamengo possa chegar o mais longe possível. Título! Flamengo é sempre título. O flamenguista que não torce não acha que é título, sai fora. Isso aqui é título, isso aqui é manto sagrado, cara. Dono do título de 1981, essa vai ser a terceira participação do rubro-negro em um campeonato mundial, agora em formato inédito. Além do Esperance, dia 16, a equipe carioca enfrenta o Chelsea, dia 20, e o Los Angeles FC, dia 24. É hora de fazer ponto, pai. Golear, pegar saldo, depois fazer aquele pezinho de meia com o Chelsea, um empatezinho e depois, no último jogo, mais uma vitória, terminar com 7 pontos a fase de grupo. O Flamengo foi a última equipe brasileira a chegar aos Estados Unidos para a disputa do Mundial. Resta saber se os últimos serão os primeiros. Cicinho, claro, era a despedida do Flamengo, rumo ao Mundial, Copa do Mundo de Clubes, mas o assunto Gerson dominou. Vai para o futebol russo, ainda não dá para dizer que é 100% enquanto o pagamento não é feito, porém está tudo bem encaminhado e a torcida não gostou. Renata, não gosta porque a qualidade do Gerson, né? É difícil você encontrar, apesar da chegada do Jorginho, mas o Gerson hoje é o melhor meio-campista que nós temos no futebol brasileiro, jogador de seleção brasileira, até porque o torcedor também não entende assim, acredito como nós. Ok, o dinheiro é importante? Sim, mas o jogador também ele tem que pensar na carreira. O Gerson está abrindo mão de seleção brasileira. O Gerson está abrindo mão de jogar na Europa, né? Em grandes clubes europeus, que ele tem condições disso. Então, assim, vamos esperar se concretizar. Talvez chegue um momento que ele fala, olha, não, eu prefiro continuar porque eu almejo outras coisas. Porque você ir para a Rússia somente por causa do dinheiro, eu também não entendo, não. E essa frustração do torcedor é porque perde um dos melhores jogadores que tem no Flamengo. Mas será que ele não conversou com o Ancelotti para ir para a Rússia, essas coisas? Ah, tá, ele vai ligar o Ancelotti. E aí, não, ele estava na concentração, pô. Tava com a seleção brasileira, bem, assim, não, mas eu acho que aí jogador não consulta treinador, coisa nenhuma. E outra, o futebol russo lá não vai levar o Gerson novamente para a seleção, até porque o nível lá é bem baixo. E tem um detalhe, né, que ele já passou pelo futebol italiano e pelo futebol francês. Estava muito bem estabelecido nesse retorno, ídolo no Flamengo, jogando o fino da bola, e não é à toa que foi chamado na primeira convocação do Carlo Ancelotti. Mas, Ronaldão, a gente vê que os interesses particulares, a conversa com a família, o pai do Gerson, que é um empresário. Isso, então, eu imagino que está tudo alinhado, ele sabe o que está fazendo, é um jogador experiente, não é um jovem, conhece muito bem o futebol. E o Luiz Henrique do Botafogo estava no melhor momento da carreira, foi para lá e sumiu. Sim, mas ganhou dinheiro, né? Então, é o interesse dele. O interesse é esse também. Quando o pai e o próprio jogador entram no bom senso, no consenso de que agora chegou a hora de ganhar dinheiro, porque ele já foi para a seleção, tá no maior time do mundo também, tá brigando ali, tá brigando no alto nível. O futebol dele com o tempo também pode dar uma queda aí, tá com 28 anos. Então, acho que é o momento. Eu acho que eles travaram esse embate para chegar nesse momento e tomar a decisão com tranquilidade. É lógico que o torcedor vai ficar triste, o próprio treinador também não vai querer isso, mas quando o jogador quer, não tem jeito. E traçou a carreira bonitinha, vai lá ganhar dinheiro, deixa a família tranquila. É o que a gente falou aqui. Que ganha já? 3 vezes mais. 3 vezes mais, mas essa uma vez que ele está ganhando, já dá uma independência e outra. O Gerson ele tem condições de, durante bons anos tem que chamar ele de mercenário milionário, então. Pronto. Só que um detalhe, Edu, que eu fico pensando, o Gerson é um cara que
ele tem uma carreira incrível, né? É talentoso, tudo mais. Mas quando ele renovou com o Flamengo, parece que o Flamengo não deu todo o dinheiro que ele pretendia e deu uma flexibilizada nas cláusulas. Na multa, né? Então, é aquela história. Aí o cara falou assim, então vou aproveitar também. Não sei se não ficou alguma rusga por uma renovação que não foi do jeito dele. Tanto é que abaixou a multa, né, para 25 milhões, se eu não me engano, né? Isso. Então, eu vejo assim, Renata, é difícil a gente julgar ou falar alguma coisa, né? Até porque é uma coisa que envolve, de repente, a família toda. De repente, a família toda, não, ô Gerson, é bom a gente ir, vamos junto e tal. Daí o cara fala, não, então vamos embora. Então, mas eu acredito assim, se for realmente concretizada essa negociação, que ele seja feliz, ele marcou a história no clube, deixou seu legado no Flamengo, entendeu? Todo mundo vai lembrar do Gerson. O torcedor está magoado, é normal xingar o Gerson, é normal ficar ofendendo. Mas com certeza daqui a um tempo eles vão estar mais tranquilos e o Gerson vai ser um dos grandes ídolos que passou com a camisa do Flamengo. E nesse embarque aí, mandaram mensagem pra você, bebida. Pra mim? Dá uma olhada no telão, olha lá. Olha o telão, quer ver? A mensagem. O quê? Pé no chão. Quartas de finais tá de bom tamanho. Agora, Libertadores, Renata Fã, se prepara. Vai sair de maca. Vai perder no Maracanã e em Porto Alegre também. Maca! Chama o bandido. Esqueceram não, tá vendo, bebida? Calma! Pensa na Copa do Mundo de Clubes primeiro. Vive esse momento, esse torneio. Libertadores é só depois, hein? Pra você que apareceu aí no telão, não fiquei triste não com a saída do Gerson, hein? O torcedor falou pra sair nas quartas de final. Que coisa, por que lembram de mim quando o assunto é Inter? A maca, né? A maca apareceu. É você que é o principal, o que sai mais vezes na maca. Tô esperando só vocês agora. Só chamando, hein? Vamos lá com o Flamengo. O Mendel Bidlovski está nos Estados Unidos e vai trazer pra gente informações, porque o Flamengo é time bom e joga bem dentro e fora de casa. Não é, Mendel? Bom dia. Bom dia, Abel. Exatamente. Daqui a pouco o Flamengo chega aqui no hotel concentração do Flamengo aqui em Atlantic City, em New Jersey, nos Estados Unidos. Agora há pouco, cerca de meia hora, o Flamengo desembarcou a delegação no aeroporto de Atlantic City. E aí os jogadores vão vir para cá. Já tem treino hoje à tarde, são 4 treinos aqui na cidade, antes da estreia no Mundial de Clubes contra o Esperance na próxima segunda-feira. Então já tem toda essa mobilização aqui de torcedores do Flamengo. Já estão aqui. São exatamente torcedores do Flamengo, vou conversar com eles. Eles são da Filadélfia, gostam muito de futebol, estão aqui atrás de autógrafos, vieram para cá. Por enquanto são os únicos torcedores que estão aqui em frente ao hotel do Flamengo. So, I think, do you like soccer? Why are you here waiting for this Flamengo team to come here? Sure, yeah. So all three of us are big soccer fans, big football fans. We like Flamengo as well, and we've known for a long time now that they're coming for the Club World Cup, and we're very excited they were coming. I'm a big fan of the coach, Felipe Luis, Alexandro, of course, and so I've been very excited to see them, and hopefully a couple of players will take some photos with us, sign a few of the things we have for them, and that'd be great. Ele falou que gosta muito de futebol, que conhece, claro, o Flamengo, conhece bastante o Felipe Luis, o Alexandro, e espera tirar algumas fotos, pegar alguns autógrafos. So we're here with the picture of the players. Do you want some autographs? Do you want to take some pictures with the players as well? Yeah, especially this is De La Cruz, and that is Pedro. And so, especially after the Copa Libertadores win in 2022, this team has been really fun to watch. I mean, with a mix of youth like the Mateus Goncalves, Wesley, and also players like Jorginho. It's really an exciting team to watch. And yeah, I think they're the biggest in Brazil, and we really look forward to meeting them. Conhece bastante, falou que depois da conquista do Flamengo na Libertadores tem sido muito divertido assistir o Flamengo, gosta do Mateus Gonçalves, do Jorginho, falou aqui, destacou os jogadores do Flamengo que ele quer os autógrafos, realmente falou que é para ele o melhor time do Brasil. So, how far do you think Flamengo can go with this
Club World Cup? We're not too sure. I mean, there's obviously European clubs who are always going to be favored, but I think the quality between the gap between both Brazilian league and European league isn't that big. There are a lot of players that come from Europe to play in Brazil, and Brazil provides a lot of the talent that ends up going to Europe. And I think guys like Pedro, like we can see, they're good enough to play in Europe, but they play in Flamengo. So I think there's a good chance Flamengo can go as far as the round of 16 if some things go their way. Quarterfinals. Então, eu perguntei o quanto longe ele acha que o Flamengo pode chegar. Ele falou até as oitavas, ele falou até as quartas, e ele ressaltou aqui que para ele essa diferença entre o futebol brasileiro e o futebol europeu não está tão grande assim. Muitos jogadores voltam da Europa para o Brasil. To finish, vamos Flamengo? Vamos Flamengo! Vamos Flamengo! Vamos Flamengo! Vamos! A la final! Thank you, guys, thank you. Obrigado, então, agradecendo aqui os torcedores importados do Flamengo, pessoal da Filadélfia que veio para cá realmente para acompanhar a chegada do Flamengo. Conhecem bastante do time do Flamengo, falaram aí sobre os jogadores, sobre a equipe do Flamengo. Flamengo que chega com essa questão do Gerson, né? No Aeroflá, na saída dos jogadores do Flamengo lá do Ninho do Urubu, a caminho do aeroporto, muitos protestos da torcida do Flamengo. Já existe esse acerto entre o Gerson e o Zenit da Rússia. Ele vai disputar o Mundial de Clubes pelo Flamengo, mas depois deve então assinar esse contrato com o clube russo. E aí torcedores protestaram bastante, xingaram o Gerson. Existe toda essa questão envolvendo o Gerson na chegada aqui no Mundial de Clubes. Então daqui a pouco a gente vai registrar na ESPN também a chegada do Flamengo aqui no hotel, com essa questão do Gerson, Abel. Sim, a gente mostrou imagens ao vivo ali da chegada dos jogadores do Flamengo. Agora eu pergunto para os amigos aqui, o cara não tem direito de ir para outro clube? Quanta gente já saiu? Todo mundo que sair do Flamengo vai ser xingado assim? É isso? Jorge Jesus não foi embora do Flamengo? O Gabigol não foi embora do Flamengo? Tem uma questão, eu assim, para entrar nesse assunto, a gente tem que tomar cuidado porque a galera confunde ficar chateado de perder um ídolo com violência e cenas péssimas que a gente pode ver por aí. É isso que eu tô falando, cara, sendo xingado. Mas eu acho que tem uma coisa que o Aeroflá conta... terminou com um gás lacrimogêneo. Exato, assim, era pra ser uma festa, como sempre é o Aeroflá, é algo que a gente gosta de repercutir, etc. E acabou tendo um caos total ontem. Eu acho que, assim, a única questão que conta contra o Gerson nessa questão, porque é a segunda vez que ele tá saindo do Flamengo no momento de meio de temporada que ele poderia ajudar mais. E acaba que foi um misto de sensações, porque o torcedor poderia estar super empolgado agora para a disputa do Super Mundial e vem esse baque, que é um ídolo. Desculpa, o flamenguista deve estar com a cabeça inchada por perder o Gerson, mas é um ídolo, é um cara que já fez história no clube. E esse é o assunto. A gente está aqui falando do Gerson agora, antes de pensar, talvez, na escalação ideal, como é que o Felipe Luiz vai montar o time para pegar o Esperance. O problema, para mim, é ele sair antes do Mundial. Tem torcedor que ficou tão pé da vida falando, corta o cara, mas assim, você vai perder um dos seus melhores jogadores por birra, ele vai estar lá e pode marcar ainda mais o nome da história do Flamengo. Mas eu tento entender um pouco o lado do torcedor quando você relembra já a primeira saída do Gerson e você também analisa para onde ele está indo, né? Tudo bem, a questão financeira é maravilhosa, principalmente para o Flamengo, que, um jogador de 28 anos, com a multa sendo paga como está sendo, para o Flamengo é maravilhoso. Só que assim, ele está trocando um clube que ele poderia fazer história, né? Mais história, para ir para um mercado que assim, não vai disputar Champions League. Ele falou que conversou com o Ancelotti, etc. Mas pode perder espaço na seleção. Eu acho que é esse misto de sentimentos que o torcedor acaba pegando para ele, falando, putz, sério que ele está optando ir para a Rússia agora? Aqui ele já ganha um salário legal. Eu não gosto muito de entrar nessa questão de salário, porque aí falam, vai garantir o futuro dos netos e bisnetos. Ele também já teve um contrato renovado no Flamengo que estava ganhando super bem também, né? Então eu acho que é mais por conta disso, Abel, que a torcida fica tão pé da vida, porque é às vésperas de uma competição que pode ser inesquecível para o torcedor. O Flamengo vive na Libertadores, o Flamengo líder do Brasileirão, e eles perdem um ícone titular do clube. Tem direito de ir embora? Tem direito de ir embora. Ali, ó. Mas, né? Imagens ao vivo dos Estados Unidos, a chegada dos jogadores do Flamengo, o pessoal da Flamengo TV ali, o João Guilherme, o Pedro ali no fundo. É o Luiz Araújo, né? Luiz Araújo. Luiz Araújo dando entrevista pro João Guilherme. Eu continuo achando um exagero o cara ser xingado e ser insultado
porque tá indo embora. Torcedor não gostar, eu acho normal. Agora, isso... Diga, Bira. Não, tem uma questão pessoal e tem uma questão esportiva. A questão pessoal, eu não tenho a menor condição de comentar a questão pessoal do Gerson. É uma escolha dele, ele pode ter escolhido porque ele pode ter como missão de vida ganhar o máximo de dinheiro possível, podia ser a forma como ele... É um direito dele. Claro. Ele pode ter como objetivo, de repente também ele pode ter projetos lá na frente que faz com que ele queira ganhar o máximo de dinheiro possível. Sabe o que me lembrou, Bira? Desculpa te interromper. Me lembrou a saída do Roger Guedes do Corinthians, porque ele sai num momento que era uma disputa contra o São Paulo na Copa do Brasil, ele sai na véspera do jogo de volta para ir para um mercado que ele ganharia mais dinheiro. E ele também foi taxado da mesma forma que o Gerson está sendo. Mas com o tempo passando, a torcida acaba esquecendo depois. Não, e assim, e às vezes até uma questão de vaidade, acho que é uma questão, a questão da vaidade pega desculpe, muito... Bira, desculpe. Vou liberar o Mendel. Mendel, você volta mais tarde com a gente aqui, tá? Quando o Flamengo chegar aí no hotel. Obrigado, amigo. Até mais tarde. Fale, Bira. Então, uma questão de vaidade também, porque entre jogadores eles se comparam muito quanto um ganha, quanto muitas vezes eles medem até o sucesso na carreira em relação a quanto eles estão ganhando ou já ganharam na carreira. E por mais que seja muito dinheiro comparando com o que nós aqui ganhamos e com o que você que está aí em casa vendo a gente ganha, entre eles, assim, viram números ali, que é outra referência, Por mim, se eu ganhasse 10% do que ele ganhou, eu já estava feliz para a vida toda, mas assim, por mim, porque a minha referência é o que eu ganho hoje, o quanto eu ganhava 5 anos atrás, quanto eu ganhava 10 anos atrás, ou quanto eu imagino que eu vou estar ganhando daqui 5 anos. Agora, a referência dele é outra, né? Então, essa é uma questão pessoal, não tem como discutir. Agora, a questão esportiva, que acho que acaba se misturando, porque, de fato, a questão esportiva não faz tanto sentido. Esportivamente, ele vai para um mercado em que ele acaba se escondendo para a seleção brasileira, e um mercado que limita até o tipo de competição que ele vai disputar. Ele vai ficar disputando a Copa da Rússia e o Campeonato Russo. E, claro, pode ser convocado pela seleção brasileira, mas pode abalar um pouco essa... Pode acontecer o que aconteceu com o Luiz Henrique. Por exemplo. Inclusive, assim, o Gerson foi até titular no primeiro jogo, perdeu posição para o segundo jogo, tudo. Então, não é que assim, ele é titular absoluto da seleção brasileira, então não tem como ele perder o lugar. Pode ser que ele perca esse lugar na seleção. Né? E o torcedor do Flamengo pensa, a situação, apesar de ser um comentário do ponto de vista pessoal, mas o torcedor do Flamengo também pensa. Não é que o Flamengo está mal financeiramente, que esteja atrasando salário, ou esteja em risco de atrasar salário mais hora menos hora. O Flamengo está bem fora dos campos, então o Gerson está numa situação estável no time em que ele se declarou torcedor de infância. Então o torcedor pensa, você é torcedor de infância, você já está ganhando bem, por que não fica? Mas é lá do pessoal, não sei o quanto ele quer. A questão para mim que dá para ficar meio assim é esportiva. Ele vai estar jogando num cenário que é uma pena a gente ver um jogador do nível dele estar jogando, mas porque ele acaba se escondendo. Ele já foi para a Europa, acabou não tendo muito sucesso, mas vai tentar uma nova aventura. Só que agora, esportivamente, não me parece uma boa. Agora, do ponto de vista pessoal, é um direito dele. Se ele quer morar na Rússia, porque ele quer morar na Rússia, é um direito dele. Sim. Eu não, assim... acho que a questão toda, assim, a opção de carreira dele é um problema absolutamente dele. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Mas pensando aqui em Flamengo, por quê? A situação do Gerson acabou roubando a cena do embarque do Flamengo para o Mundial de Clubes. Perfeito. Sabe, era um momento de celebração, era um momento de apoio da torcida, um momento de alegria, e terminou em confusão em função de um jogador que está saindo. O que eu acho é sair, o Botafogo vai perder 3 jogadores após o Mundial de Clubes, e outras situações acontecem. A maneira como a situação foi conduzida é que é o problema. Porque o tempo inteiro, aliás, isso começou lá no início do ano, ali, nota de 3 ali, ó. O Prodeste ficou bem humorado, né? O Ju fazendo a passagem dele e o torcedor com uma nota de 3 com a cara do Gerson. Então, voltando, desde o início do ano, o Gerson fica na dele, mas o pai dele vai à mídia, reclama que o Gerson não tem o mesmo salário dos outros jogadores importantes do elenco, aí força uma renovação, acontece uma renovação até 2027, ele tira uma foto com a camisa 2027. Então o torcedor, ele está interpretando isso como, não, beleza, resolveu, ganhou um aumento, está satisfeito, o Gerson é nosso. Aí meses depois, 3 meses depois, ele começa a forçar para sair
E o Flamengo, o que a gente acaba entendendo no final de tudo é que essa renovação foi no seguinte sentido. Ok, porque se diminuiu a multa rescisória do Gerson, embora tenha aumentado o placar, o salário, a multa diminuiu para justamente aquilo que o Zenit tinha a intenção de pagar. Então, beleza, quer pagar, paga aqui 25 milhões de euros, que é um valor altíssimo. Para um jogador de 28 anos. Então, só que o que aconteceu de novo nas últimas semanas é de novo uma pressão externa, é de novo o staff do Gerson vazando informação para a imprensa, de novo jogando uma pressão para que o clube libere sem a multa, sabe? E isso força uma barra. E até anteontem eu que dizia, não, o Gerson está na seleção, não está participando disso, é o pai dele, é o staff dele. E aí ele volta da seleção e aí se confirma, ou seja, ele está de acordo com tudo isso. E para o torcedor, que é passional, é muito difícil lidar com a situação, porque ele sabe da importância do Gerson, ele sabe do momento. Por exemplo, eu acho que se essa negociação acontece toda internamente, sem ser divulgada para a imprensa e tal, o Gerson vai para o Mundial, joga o Mundial, quando terminou, saiu, ok. Acabou a participação do Flamengo no Mundial, o Gerson foi embora, não teve esse burburinho, esse alarde todo, o torcedor não ia ficar tão chateado. Agora, eu continuo discordando de vocês, porque o torcedor ficar chateado para mim é uma coisa, o cara ser ofendido, chamado de traidor, de não sei o quê, porque ele vai embora, coisa mais comum em todos os clubes do Brasil e do mundo é um cara receber uma proposta e ir embora para outro lugar. Nesse caso tem circunstâncias diferentes que o Eugênio está trazendo aqui, perfeito, vocês também trouxeram, mas daí o cara ser xingado, um cara que nada com tantos serviços eu concordo contigo. Para mim é uma agressividade. O cara não tem liberdade, assim, o cara não tem liberdade de aceitar uma proposta e ir embora. Abel, vou te que dizer mundo o nós seguinte, estamos? O cara que jogou há tanto tempo, conquistou tantos títulos no Flamengo, agora recebe uma proposta e tá a fim de ir embora, vai ganhar mais, não pode, é traidor, é xingado? Eu não concordo. Respeito vocês, eu não concordo. Pra mim é uma agressão isso aí. E eu concordo contigo. Você concorda? É que eu perguntei, ninguém falou nada. Agora, só pra... Pensei que vocês concordavam com esse tipo de coisa. Eu tô tentando entender a cabeça do torcedor. Você, com a sua declaração agora, também será xingado. Sim, claro. Porque hoje em dia a gente vive essa era da agressividade, da selvageria. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Isso eu tô 100% de acordo com o Abel. Não, e assim, eu tenho direito, assim como o Gerson tem o direito de aceitar uma proposta e jogar em outro clube, eu tenho o direito de dar a minha opinião aqui. Lógico. Mas é que hoje se naturalizou muito essa agressividade e tal. Isso ganhou dimensão. Eu não consigo normalizar isso. A aprovação de uma parte da sociedade. Tem gente que acha que é assim mesmo, que tem que ser assim mesmo. E tem uma coisa que a gente aqui da imprensa também, que a gente ajudou a criar um pouco esse clima ali, ó. Isso é uma coisa que ficou anos e anos curtindo ali cozinhando ali na panela, assim, em fogo baixo, e ficou cozinhando até ficar desse jeito. Quando a gente chega e fala que o torcedor tem direito a tudo. Não, esquece, não é né? Não, o torcedor é passional, o torcedor tem direito a tudo. Então a gente eu discordo disso. Eu também discordo, mas não se fala isso muito na imprensa. O torcedor está pagando, ele tem... Quando é no estádio, por exemplo, o torcedor está pagando, ele tem direito. E assim, tecnicamente falando, ele tem o direito de manifestação, está protegido pela Constituição o direito à manifestação, tá? Mas, isso posto, esse nível de agressividade que a gente vê no futebol é uma agressividade que também a gente vê, só para você que já está pensando em me xingar, a gente vê também na parte da imprensa. A própria imprensa tem momentos em que não ela inteira, porque a imprensa é formada por milhares de pessoas, milhares de profissionais. Cada um tem seu jeito de pensar, seu jeito de agir. Os jornalistas instigam esse comportamento hostil. Alguns de nós, jornalistas, instigam. Alguns de nós, eles próprios são muito agressivos também. E ajudam a instigar isso. E daí fica com o torcedor... Se o Gerson saísse... Porque o jogador, se o time perdeu, é porque o jogador foi vagabundo, porque o jogador não está se esforçando, porque o jogador é mercenário, porque o jogador nunca é um trabalhador que está querendo ganhar a sua vida, que ele tem direito de buscar mais dinheiro para a vida dele. Ele tem o direito de ter um dia ruim,
Às vezes você tem um dia ruim no trabalho que você não trabalha bem. Tem dia que eu venho aqui trabalhar, eu chego em casa depois e falo, pô, hoje não tava legal, sabe? Sei lá, tava meio cansado, tudo. Sim. Perdi a oportunidade de fazer um comentário melhor aquela hora. Aquela outra hora eu falei um negócio e fiquei pensando bem, putz, não foi legal, assim, eu não usei a palavra mais adequada. Tem dia que você não tá bem, e tem dia que você tá bem, tem dia que você... Putz, hoje eu tava tinindo, tava comentando o jogo, tudo que eu falei deu certo, eu tava vendo todo o jogo. Tem dia que você tá mais... Tem dia que o jogador não tá inspirado, tem dia que a coisa não acontece, ele tenta alguns passes que não funcionam, a finalização dele não dá certo, o goleiro falha num cruzamento. Todo mundo vai mal. Você que está em casa também tem dia que você está bem no trabalho, não. Só que a gente tira esse direito do jogador. A gente tira o direito dele de buscar mais dinheiro, porque ele é um trabalhador que está querendo ganhar mais dinheiro. A gente tira o direito dele de simplesmente estar num dia ruim, não. Se ele está ruim é porque ele é vagabundo. Se ele está ruim é porque ele está de má vontade. Se for embora porque é mercenário. Se for embora porque é mercenário. Né? A gente nunca considera que o ambiente de trabalho dele pode não estar legal, que está difícil dele se concentrar no trabalho, porque o clube está uma zona. Não é o caso do Flamengo, mas é o caso de outros. Né? Então, assim, a gente nunca pensa que tem um cara lá que, assim, no final das contas, o jogador quer ganhar também o jogo. Você acha que o jogador gosta de entrar em campo assim, vamos perder hoje? Então não se pode criticar o jogador, é isso? Quê? Não se pode criticar? Se pode, pode. Só que assim, uma coisa é você criticar o jogador, outra coisa é você criticar o ser humano. Se falar que ele é vagabundo, é uma coisa. Assim, você falar que, por exemplo, o jogador jogou mal, é o nosso trabalho é falar que ele jogou mal. Agora, eu não posso chegar e falar que ele é vagabundo, que eu tô julgando a pessoa. Eu tô julgando o ser humano. Entendeu? Assim... Se o Gerson sair na rua, aparecer ali e não tiver os seguranças do Flamengo, é capaz dele ser agredido. Porque ele provavelmente vai aceitar uma proposta para jogar em outro clube. Não, justo um cara Isso é que normal? já escreveu história no clube. Isso é normal? Não, isso é zero, comum? Zero, normal. Tá certo zero. o torcedor se Acho fizer que isso? Nada justifica, Bel. Bom. A selvageria nada justifica. Mas por que de onde vem essa agressividade toda? Vem da ideia de que o jogador de futebol é um sacana, um safado que tá afim de... não sei não. Entendeu? Não. Quando o torcedor... E a gente na imprensa às vezes... Não vem disso não. Vem da agressividade das pessoas mesmo. São as mesmas pessoas que vão ao estádio para arrumar briga... Entendeu? Que vem de ajudar, você já sabe de quem eu tô falando. Mas, Abel, da onde vem essa agressividade? Onde ela surge? Essa agressividade vem da sociedade, que é super agressiva. Mas da onde... Que é racista, que é machista, que é homofóbica. Vem disso. Mas, Abel, então vamos lá. Vem disso. Mas por que a gente... Vem de onde? Porque a gente, eu tô falando a gente no Brasil agora, tá? Entre jornalistas, torcedores, tudo. Por que a gente tende a tratar o jogador como vagabundo? A gente trata o trabalhador como vagabundo. Quem é que trata o jogador como vagabundo, gente? A torcida trata. Por que a torcida quer bater às vezes em jogador? Você tá falando a gente? A gente quem? Não, eu tô falando da sociedade brasileira. Você não falou que a gente é uma sociedade racista? Sim. Então, você tem alguma dúvida disso? Então, não. Bom. Abel, eu não tenho dúvida disso. Só que eu tenho certeza que existem milhões de brasileiros que não são racistas. Então, mas a gente fala que a sociedade como um todo é. A sociedade como um todo é agressiva. A sociedade como um todo trata trabalhador como vagabundo. Trata trabalhador como um cara que, assim, ele só tá trabalhando porque ele tem que ganhar dinheiro. Se você não der dinheiro pra ele, ele é vagabundo. Ele não vai trabalhar, ele vai fazer coisa de má vontade. A sociedade brasileira como um todo tem essa ideia. Você acha uma agressividade? Você acha normal ou não? Claro que não é normal. O Gerson ser xingado, chamado de traidor porque tá mudando de clube. O que você, Bira, pensa o quê? Eu já deixei claro minha opinião. Claro que não é normal. Gostaria de ouvir a sua. Então, claro que não é normal. Só que aqui no Brasil se trata o jogador de futebol como se ele fosse um serviçal da torcida. E assim, nós, parte da imprensa também faz isso. E você, o que você pensa disso? Eu acho que ele tem o direito de buscar o dinheiro dele. É isso que eu tô dizendo, ele tem o direito. Mas não, eu tô concordando com você, Abel. Então, mas eu tô falando que a agressividade vem de onde? Também? Eu acho que assim, se a gente chegasse e visse o Aeroflá ontem, com a galera motivando o Flamengo pro Mundial, que é o que importa, desculpa, é o que importa, e várias notinhas lá de 3 pra cima e tal, mas assim... Sem gás lacrimogêneo, sem pedra no ônibus. Cara, dava pra fazer algo legal ali, tirando uma onda. Tipo, pô, Gerson, tá aqui, ó, você não queria dinheiro, então tô, sabe? Numa boa. E não foi o que a gente viu, entendeu? A gente tá falando sobre paixão, mas nem sempre paixão tem que ser atrelada à agressividade. Então não dá pra gente justificar selvageria. Isso é um fato. Isso eu tô sempre de acordo com o Abel. Eu acho um absurdo isso. De acordo. Mas dava também para fazer um protesto de uma forma que soasse, né, tranquila, vamos dizer. A ideia, eu achei a ideia das notinhas de 3 ali curiosa, vamos dizer, criativa.
Mas isso não precisa vir num combo de violência, de agressão, de verbalizar xingamentos pesados, né? E a gente está acostumado a ver isso no futebol, que é algo péssimo. Eu vou tentar até também que a coisa que acontece Abel, toda hora é um jogador receber proposta de fora e ir embora. Exato. E todo jogador, em todo clube que recebeu uma proposta para trabalhar em outro lugar, for ser xingado, for ser não sei o quê, for ser agredido. Porque que mundo nós vivemos, gente? Abel, o torcedor, ele sonha que todo jogador seja um Rogério Ceni, sabe? Que faça essa carreira. Não vai ser! Não vai ser, e tá tudo bem. E não tem que ser, cada um, não é só o jogador. Exato. O trabalhador tem direito de aceitar proposta e trabalhar em outro lugar. Perfeito, Ué, é isso mesmo. O torcedor não gostar é uma coisa, agora partir pra agressão... E outra, assim, o torcedor também tem que entender que esse é o momento, assim, além do Gerson, existem a comissão técnica inteira, mais de 30 atletas que estão indo para o Mundial. É um momento, deveria ser um momento de apoio. Incentiva, até a nossa equipe do 360 colocou à tarde aqui, isso abala o Flamengo. Eu fico imaginando, não só o Gerson, mas todos os jogadores que estavam no ônibus, tomando pedrada, falando, caraca, a gente está indo para uma competição que a gente conquistou a vaga por méritos, por ser campeão, e estamos tomando essa onda aqui. Então, sim, eu acho que pode abalar a saída do Gerson. Teve pedrada no ônibus? Teve pedra, teve gás lacrimogênio, teve coisa pesada. Entendeu? Até relatos nossos aí. Não chegou a ter estilhaço, quebrar janela, nem nada. Mas teve gente que ficava apontando, tentando achar o Gerson. E isso, eu tô mega de acordo com o Abel. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. É uma questão hostil que está inserida de forma completamente triste na nossa sociedade, que não pode acontecer. É futebol, faz parte. Eu, você, o Abel, o Eugênio, se a gente... recebe um feedback positivo ou negativo, a gente tem que entender. Se a gente recebe uma proposta, a gente tem que analisar. Se é bom ou ruim. Quem vai determinar isso é você, sou eu. Dentro de campo, até que ponto essa provável saída do Gerson é isso que eu queria citar, pode Abel. afetar de que forma o Flamengo, para você? O Jorginho chegou, né? Então, assim, a gente até num 360, não sei se foi na semana passada, a gente falava, encaixar o Gerson com Pulgar e Jorginho, talvez quem sobra é o De La Cruz. Assim, tá chegando um craque de bola, né? O Jorginho é uma baita contratação. Então, assim, instantaneamente, o Gerson tá fora a partir do fim do Mundial. Eu acho que o Jorginho pode suprir essa ausência. Tranquilamente. É outra função. É outra função, mas ao mesmo tempo é um jogador... Senão a gente vai pensar em quem? O Everton Araújo? Não, hoje quem entra no lugar do Gerson... O Gerson, ele é um jogador polifuncional, né? O chamado Coringa. Mas a função mais recorrente dele no time do Flamengo é jogando mais aberto pela direita. Uhum. É o externo, né? Ponta. Mas como é canhoto, ele entra muito e vira um meia, abrindo o corredor para o Wesley, que é um lateral que avança muito. Eventualmente ele joga de volante. Eventualmente. E aí sim entraria mais ou menos na função ali do Jorginho. Só que ali você já tem Pulgar, De La Cruz, o Everton Araújo. O Gerson eventualmente fazia essa função. Se a gente for olhar a escalação do Flamengo hoje, com o Gerson teoricamente sendo meia aberto pela direita, quem entra no lugar dele é o Luiz Araújo. O Luiz Araújo é o jogador daquela função. E a canhoto são características diferentes. Ele é um atacante, ele é um jogador muito mais vertical, que finaliza melhor que o Gerson, inclusive, só que na construção não tem a capacidade de leitura de jogo, de passe, de inversão, de drible curto. O Gerson tem características diferentes. Por isso, eu falei aqui essa semana e repito, né, Abel? Uma eventual saída do Gerson, porque ainda não está confirmada, né? Tem toda uma questão de multa, além da multa dos 25 milhões, tem também uma outra multa, se o Gerson não completar o contrato, teria que pagar mais 40 milhões, não é fácil. O dinheiro a ser desembolsado é alto. Mas, eventualmente, de uma saída do Gerson a ser confirmada, você perde uma dinâmica que é a do jogador que vai se juntar à faixa central de campo para articular a construção de jogadas por dentro, que tem sido o grande forte do Flamengo no primeiro semestre. Com a chegada do Arrascaeta saindo da esquerda e pisando na área para finalizar.
Então você, na prática, tinha o Gerson como meia pela direita, o Arrascaeta como meia pela esquerda. E o Bruno Henrique, porque o Pedro só se recuperou no final, fazendo o balanço ali na frente, mas muitas vezes abrindo espaço para a infiltração do Arrasca, que é o artilheiro do Flamengo na temporada. E o Gerson era um articulador por dentro. Esse não é o papel do Luiz Araújo. Isso que eu ia falar, aí eu não consigo pensar o Luiz Araújo. O Luiz ia trazer para dentro e bater, ou cruzar. Mas é o jogador hoje, na prática, para essa função, é o que o Flamengo tem. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo já chegou nos Estados Unidos, tá? O Flamengo já chegou nos Estados Unidos, já está lá, vai dar aquela descansada já para começar os treinos, porque o Flamengo já estreia aí segunda-feira contra o Esperance, né? Aí no Super Mundial de Clubes. Então, o Flamengo já chega aí, né? Já nos Estados Unidos, juntamente com todas as outras delegações para o Super Mundial de Clubes, tá certo? Então, vamos ver aí como é que o Flamengo vai se portar nesse Super Mundial de Clubes. Estou bastante confiante, sim, tá? Estou bem animado com o time do Flamengo. O time do Flamengo aí fez uma pequena pré-temporadazinha aqui, né? Antes de tudo isso, viajou, vai se adaptar lá, né? Hoje é quinta-feira e vai dar uma descansada hoje devido à viagem, certamente, né? Já para se adaptar ao fuso horário, né? Já treina amanhã, faz um treininho amanhã, sexta, domingo faz aquele migué, já para se preparar aí para o jogo de segunda-feira, né? Mas a notícia do momento é tudo isso aí que está acontecendo com o Gerson, né? Os torcedores não perdoaram, foram para cima do jogador, soltaram o verbo, né? Torcedores do Flamengo se revoltam com o Gerson após acerto com o Zenit. É oficial, Gerson não será mais jogador do Flamengo após o fim do Mundial de Clubes, segundo confirmado pelo Lance. O jogador aceitou a proposta do Zenit da Rússia, que irá pagar a multa rescisória avaliada em 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões na cotação atual. O cenário revoltou parte da torcida do clube carioca, né? Grande parte da torcida se mostrou bastante indignado com o jogador nas redes sociais, né? Lá também na Aeroflá tinha muita nota de R$3 com o rosto do jogador, né? Falando que o jogador é mais falso que nota de R$3. Então o pessoal tá sim aí pegando no pé do jogador, porque acreditou que o Gerson iria permanecer no time do Flamengo, já que fez de tudo por uma renovação, né? Fez de tudo para ficar no time do Flamengo, digamos assim, né? Fez de tudo, né? E mesmo assim optou por sair do Flamengo, optou por ir embora do Flamengo pela grana, né? O pai dele convenceu o jogador a ir embora. Mas e aí, o que vocês acham? Quero que vocês respondam com sinceridade. Vocês acham que o Flamengo deve, né, contar com o jogador ainda nesse Super Mundial de Clubes? Ou vocês acham que o Flamengo já deveria deixar o Gerson de fora desse Super Mundial de Clubes? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!